Fala galera, tudo beleza? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre como foi o processo de mudança do Brasil para os Estados Unidos aqui para mim e para minha família. Mas antes de a gente começar, você quer saber mais sobre trabalho remoto, sobre vir para os Estados Unidos, visto de trabalho, sobre como é a vida aqui? Então já se inscreve aí no canal que tem bastante ainda por vir sobre esses assuntos. Como tudo começou então pra gente? A primeira coisa que a gente começou a correr atrás quando já tinha a confirmação de que ia vir pra cá mesmo, que tinha data e tudo mais, foi buscar uma empresa de mudança. Que tipo de empresa de mudança é essa? Na verdade, todas as empresas que eu entrei em contato, elas não eram a empresa que iria realmente trazer as nossas coisas pra cá, mas elas são empresas que trabalham com empresas marítimas. Ou seja, eu faço o contrato, pago e tudo mais para uma empresa que vai organizar toda a minha mudança, sendo ir na minha casa, embalar as coisas, colocar dentro de um caminhão, levar até o porto, colocar dentro de um navio e trazer para cá e depois o processo reverso. E eles é que vão contratar todas essas empresas intermediárias que vão efetivamente trazer as nossas coisas. Então, como eu já comentei, as coisas são trazidas através de um container. Eu acho que é possível também trazer através de avião, mas acaba se tornando muito mais caro. E para trazer as coisas através de um container, basicamente, até onde eu sei, com o meu limitado conhecimento, existem duas modalidades. Uma seria você contratar um container inteiro só para você, e a outra seria você medir o volume de todas as suas coisas e pegar um pedaço de um container onde você será cobrado pelo volume daquilo que você está levando. No caso, quando nós viemos para cá, nós escolhemos essa segunda modalidade. Por quê? Nós não trouxemos móveis, nós não trouxemos muitas coisas grandes, então não havia necessidade de usarmos um container inteiro só pra gente. Quais foram as coisas que a gente trouxe pra cá? A gente trouxe um colchão de casal tamanho queen, trouxemos livros, roupas, brinquedos do nosso filho, vários utensílios de cozinha como talheres, pratos, entre outras coisas menores. E qual foi o grande problema, na verdade, de tudo isso? Era para ter demorado aproximadamente 2 meses para nossas coisas chegarem aqui, mas acabou demorando mais de 3 meses. É claro que independente de chegar em 2 ou 3 meses, a gente teve que comprar algumas coisas repetidas daquilo que já estava vindo, como por exemplo, alguns talheres, alguns pratos, algumas coisas a gente comprou num volume pequeno e ia sempre usando e já lavando e já renovando para continuar usando aquela pequena quantidade porque a gente sabia que o resto estava para vir. Mas é claro que esperar esse um mês e meio a mais foi bastante ruim porque tinha várias roupas que a gente queria, vários brinquedos ainda do nosso filho, todas as outras coisas da cozinha, e a gente ficava sempre naquela, será que a gente compra agora uma coisa mais baratinha, temporária, a gente espera realmente as nossas coisas chegarem? Para a maioria dos casos a gente acabou esperando mesmo, deixou a ansiedade um pouquinho de lado e simplesmente esperou as coisas chegarem, e quando chegou finalmente foi aquela alegria, né? O apartamento estava cheio de caixa, porque era bastante caixa mesmo, com todas as nossas coisas, e aí aos pouquinhos a gente foi colocando todas as suas coisas no lugar e foi aquela sensação boa de ter todas as nossas coisinhas de volta perto da gente. Eu falei então que caso você queira alugar um container inteiro só para você é bastante caro. Eu agora não tenho noção realmente de quanto custa um container inteiro, porque todos os orçamentos que eu fiz foram de alugar uma parte de um container porque eu sabia já que era suficiente para as minhas coisas. Mas quanto custou alugar parte de um container considerando esse volume de coisas que eu falei que a gente trouxe? Custou na época um pouco mais de $4.000. E na época o dólar estava R$3 e alguns centavos e no final a mudança inteira custou aproximadamente R$14.000. Esse dinheiro foi reembolsado pela empresa que me trouxe para cá, porque no contrato e tudo mais que foi assinado, eles estenderam esse bônus de pagar toda a minha mudança, porque eles sabem que é complicado para uma pessoa física bancar tudo isso. Porém, eu tive que pagar de antemão e depois eu fui reembolsado. Por sorte, eu já tinha guardado algum dinheiro antes, eu sabia que ia ter alguns custos com a mudança, e então eu consegui pagar essa empresa para trazer as nossas coisas. Mas com certeza não é fácil desembolsar esse tanto de dinheiro de uma vez só, mesmo que depois você vai ser reembolsado. Na nossa vinda no avião, a gente veio com 2 malas grandes e 2 malas pequenas. E por esse motivo é que por algum tempo a gente teve que se virar com o pouco que tinha. Porque a gente veio, eu, minha esposa e meu filho, e não tinha como vir com mais de 2 malas grandes e 2 pequenas. A gente colocou tudo que conseguiu lá, o máximo de roupas, as coisas que a gente sabia que ia precisar aqui no dia a dia, e veio. Inclusive tem uma história engraçada sobre isso, que na época o nosso filho tinha uma arminha de água que ele gostava muito, e a gente queria
queria trazê-la junto já na mala porque sabia que ele estava apegado. Quem tem filho sabe como é que é, às vezes quando a criança está apegada a algum brinquedo, não quer deixar aquele brinquedo de lado. E as nossas malas grandes acabaram ficando sem espaço e a gente colocou na mala de mão. Aí quando chegamos aqui nos Estados Unidos, existe toda aquela revista que eles fazem, eles conferem tudo, passam pelo raio-x, mas é mais elaborado do que você simplesmente ir de uma cidade para outra dentro do próprio Brasil ou aqui dentro dos Estados Unidos. Eles passam um pente fino bem mais completo. E aí então a nossa mala de mão acabou sendo inspecionada por um desses agentes. E eu acabei levando uma bronca porque essa arminha tava lá dentro e ele falou assim: você tá maluco colocar uma arminha dessa aqui? Já pensou? A gente se confunde com uma arma de verdade? Eu achei engraçado a situação na hora, mas eu fiquei bem quieto, né? Porque imagina, uma arminha de plástico com um formato completamente diferente de uma arma de verdade. É claro que não dava pra confundir com uma arma que é de metal e tudo mais, né? Mas eu fiquei bem quietinho na minha e falei: não, me perdoa, realmente a gente não devia ter feito isso. Mas fica até a dica, né? Cuida com aquilo que vai colocar na mala de mão, que eles são bem criteriosos, assim, algumas vezes. E aí, como foi realmente a nossa chegada aqui nos Estados Unidos? Quando a gente chegou, a gente já tinha um apartamento para ficar, que a gente mesmo tinha alugado. Como foi isso? Quando a gente ainda estava no Brasil, eu comecei a entrar em contato com pessoas que estavam alugando imóveis aqui, seja empresas, seja pessoas individuais. A maioria eram realmente agentes imobiliários. Eu comecei a mandar e-mail, alguns até liguei, alguns eu mandava uma mensagem pelo site, explicando a situação, que eu era brasileiro, que eu estava indo para lá com visto de trabalho e que eu precisava de um lugar para ficar. Boa parte das pessoas simplesmente nem respondeu. As que responderam colocavam bastante empecilho, dificultavam as coisas, até que finalmente eu encontrei uma pessoa que trabalha numa empresa que gerencia todo um prédio. Na verdade, eles têm alguns prédios e todos os apartamentos desse prédio são alugados por eles. Eu não tenho certeza se os prédios são deles ou se eles só gerenciam tudo, mas o fato é que todos os apartamentos lá são alugados, todas as unidades. Então, como eles têm mais margem, digamos assim, para trabalhar e, digamos, menos a perder, ela acabou sendo mais compreensiva com a situação e tudo mais. Ela acabou nos ajudando bastante, porque eu consegui assinar um contrato lá do Brasil ainda, consegui fazer a transferência do depósito inicial e do depósito não reembolsável, e quando a gente chegou aqui, só fui falar com ela, a gente pegou a chave e entrou no apartamento. De início, é claro, o apartamento estava vazio, mas aí é que entra uma observação sobre a maioria dos imóveis que a gente viu para alugar aqui nos Estados Unidos. Eu diria até que todos os imóveis que a gente viu para alugar têm a cozinha completa. O que eu quero dizer com cozinha completa? Tem toda a bancada, pia, e entra eletrodomésticos como geladeira, micro-ondas, máquina de lavar louça. Todos os imóveis que a gente viu tinham pelo menos isso, e alguns têm inclusive máquina de lavar e secar já no próprio imóvel, como é o caso do apartamento que a gente alugou primeiro. Esse onde eu tô hoje é uma casa de 2 unidades e no porão tem uma máquina também de lavar roupa e de secar. Mas essas máquinas não ficam dentro do apartamento, mas é só descer as escadas e já tá ali. Eu não sei se alugar um imóvel é igual em todas as partes dos Estados Unidos, se todos os lugares já têm a cozinha completa. E também banheiro com um móvelzinho, pia, tudo mais, o chuveiro, tudo no lugar. Mas pelo menos aqui em Chicago, todos os imóveis que a gente viu estavam nesse padrão. Como eu comentei anteriormente, a gente veio para cá sem móveis e sem coisas grandes, a não ser o nosso colchão realmente. Como que a gente fez para começar a obter as coisas? A gente já conhecia uma pessoa brasileira que mora aqui em Chicago e quando a gente chegou, ela veio receber a gente pessoalmente e nos deu várias dicas de algumas coisas que a gente podia fazer. Entre essas dicas, uma delas foi alugar uma van do U-Haul. U-Haul é uma empresa que aluga van, caminhões pequenos, eles têm também espaço de armazenagem, caso você queira alugar aqueles quartinhos pequenos e deixar bugiganga lá que você basicamente não precisa mais. Então pegar essa van e ir até a outra empresa chamada IKEA. A IKEA é uma empresa que vende principalmente móveis que você mesmo monta quando chega em casa. Eles vendem várias coisas para sua casa, mas o principal negócio deles é móveis que você mesmo monta. Essa loja do IKEA que a gente foi tinha 3 andares, onde 2, o segundo e o terceiro andar, eram mostruários. Você pode andar, coletar os números dos móveis e das coisas que você se interessa, e depois você vai até o primeiro andar, que é um galpão gigantesco, com várias prateleiras para tudo que é lado, prateleiras
de vários andares mesmo, e você pega as caixas, coloca num carrinho grande que tem, passa no caixa, paga tudo, coloca no caminhão, na van, onde quer que seja, ou se você tiver algum carro bem grande e o móvel não seja tão grande assim, leva para casa e começa a montar as coisas. E foi dessa forma que a gente comprou nossos primeiros móveis, incluindo cama do nosso filho, criado mudo, uma cômoda grande para o nosso quarto. Depois, mais tarde, a gente não tinha carro, pegava bastante Uber, ônibus, trem, a gente visitava os lugares mais próximos da gente e achamos em outras lojas também móveis com preços bastante bacana, como o nosso sofá, acabamos comprando também televisão. Aqui, no geral, as coisas têm um preço bem mais acessível, se você comparar aquilo que é ganho aqui em dólar com o preço que essas coisas têm. É claro que se você converter o preço dessas coisas para reais, pode ser que daí vai parecer caro, mas considerando que você está aqui e vai ganhar em dólar, eu acredito que é muito mais fácil qualquer pessoa conseguir mobiliar uma casa e ter uns eletrodomésticos legais do que no Brasil. Mas e aí? Quais são suas dúvidas sobre mudança para os Estados Unidos? Você faria de alguma forma diferente? Você já mora aqui nos Estados Unidos e você fez um jeito diferente, fez um jeito parecido? Deixa um comentário aí embaixo para eu saber e eu prometo que eu vou responder bem rapidinho. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aí e não esquece também de conferir os outros vídeos do canal. E até a próxima. Valeu!